A gente faz planos para a vida e a gente tem que fazer mesmo. É o que nos move e o que coloca alguma ordem no grande caos que é o universo, que é a vida. Mas é ingênuo não ter a noção de que o destino joga às vezes coisas na nossa vida que a gente não tem o poder de mudar. Obstáculos ou ajudas que fazem uma grande diferença na nossa vida, ou destroem planos, ou nos colocam em novos, melhores que a gente jamais ousaria sonhar. Nem todas essas mudanças são felizes. E você sabe que terá alguns pontos tristes na sua vida. Todos têm. Faz parte da experiência humana. É importante tentar evitar a maioria deles, e o que tiver no nosso alcance para a gente conseguir fazer isso é importante fazer. Mas saiba que é impossível evitar todos. Mantenha a lucidez e não se torne uma pessoa pior com a dor. Torne-se mais forte, torne-se maior. Falando assim, parece fácil, mas não é. Mas também não é impossível. Hoje eu vou conversar com o Bruno, que após velejar milhares de milhas com um casal muito legal, o Pete e a Bee, e ele encontrou esse casal no site de encontro de tripulações. De certa forma, viraram para ele uma segunda família, e as suas vidas se costuraram de uma maneira inesperada, mudando radicalmente o sonho de todos. E sei lá, eu só tava lendo literatura de aventura no mar, aí fui lendo livro atrás de livro, lá pelo 17º livro, assim, e me deu um estalo. Eu falei, pô, por que eu não faço o que essa galera tá fazendo? Aí eu digitei no Google, carona a bordo de veleiros. E eu sou de Minas, né? Não tô longe do mar. E não conhecia ninguém que veleja ou nunca tinha pisado no veleiro. E comecei a achar uns sites tipo LinkedIn de veleiro, assim, aqueles Find a Crew, Ocean Crew Link. Aí criei meu perfil neles, assim, teve um especificamente, me perguntou 10 questões sobre a minha habilidade como velejador. Tinha até coisa assim, cozinhar no mar, que dava pra engalobar, sei lá. Para as 10 eu coloquei 0 experiência. Eu estava formando na faculdade, isso foi setembro de 2017, e aí eu falei para minha mãe, eu sempre quis fazer intercâmbio, nunca fiz, esse é meu sonho, eu vou formar e vou fazer o meu próprio intercâmbio e provavelmente vai ser relacionado com mar e veleiro, vamos ver. Aí minha mãe, tá bom, meu filho. Uhum. Aí eu passei uns 5 meses procurando assim, oportunidade, ninguém me queria a bordo, até que num belo dia, um capitão muito maluco, ele respondeu o meu e-mail, assim, adorei sua sinceridade. A gente começou a conversar, porque enquanto ele é inglês, cara, eu tava morrendo de medo desse capitão querer fazer um Skype comigo. Enquanto a gente tava trocando e-mail, eu ainda tinha o Google Tradutor. aí eu achei que ele ia querer fazer uma videochamada e, enfim, né, eu iria pra casa do cara, passaria meses com ele, é lógico que ele vai querer fazer uma entrevista. E não. A única coisa que ele estava preocupado era com o meu enjoo no mar. E aí eu falei, cara, eu gosto de mergulhar. Nas viagens de barco até o ponto de mergulho, eu nunca enjoei. Ele falou, tranquilo, pode vir. E aí eu fui falar pra minha mãe, né? Eu falei, mãe, você lembra que eu te falei meses atrás que eu ia fazer meu próprio intercâmbio e tal? Então, vai rolar. Eu vou atravessar o Atlântico Norte num barco a vela. Cara... Minha mãe já não ficou muito feliz. E aí eu contei pra ela numa quinta-feira. Passou 3 dias, cara. No domingo, ela foi assistir Fantástico. Ela nunca assistia Fantástico. Aí, de repente, ela foi assistir Fantástico. Tinha uma reportagem sobre aquela tripulação brasileira que ficou presa em Cabo Verde, se eu não me engano. Sim, cara. Que acharam toneladas de cocaína concretado no casco do barco. O dono do barco estava foragido, a tripulação brasileira que estava só fazendo um delivery estava lá, preso, aguardando julgamento por tráfico internacional de drogas. Cara, ela surtou. Ela tinha certeza absoluta que ou eu ia ser preso ou eu ia morrer. Assim, não tinha outra opção. E aí ela parou de conversar comigo, assim, ela ficou com muito medo. Ela ficou com muito medo mesmo. Isso foi em fevereiro. Aí, em maio, eu fui para as Ilhas Virgens Britânicas encontrar o capitão. E, assim, eu tava preocupadíssimo com o meu inglês, assim, de eu chegar lá, não conseguir me comunicar, a galera me expulsar do barco. E eu nunca tinha... Mal falava inglês, nunca tinha pisado no veleiro e eu não conhecia ninguém a bordo. Eram 6 pessoas a bordo. Cheguei lá, cara.
Eu falei pra ele que eu não ia enjoar, que era a única preocupação dele. Das Ilhas Virgens até Bermuda, que foi a primeira perna, cara, eu vomitei até minha alma, assim. Eu passei 3 dias seguidos. Eu dormia 20 horas por dia, as outras 4 eu passava vomitando. Assim, eu fiquei muito mal. E foi uma das piores sensações da vida, né? Você tá ali igual... Você se sente um peso morto. Tipo assim, sou totalmente inútil aqui. Não, é porque, tipo, não é assim, você não era um amigo que foi convidado, você foi pra ajudar e não conseguiu ajudar, né, cara? Exatamente. Eu falei, nossa, galera, o que estão pensando de mim, né? Aí, enfim, melhorei, comecei, né, a participar da dinâmica a bordo e tal. E aí foi tudo bem, comecei a ajudar. E lá pra metade, assim, do caminho, eu perguntei pra eles, e aí, aquela vaga que vocês postaram lá atrás, teve muita gente interessada? Eu tava morrendo de curiosidade, né? Pra saber qual que foi o critério, assim. E eles falaram um monte de gente, por quê? Aí eu falei, uai, vocês são malucos? Tipo assim, por que vocês não escolheram, né? E aí, cara, a parceira, o capitão, ela não gosta da letra B, não. Ela ama a letra B. Ela sente uma conexão quase que extraterrena, assim, com a letra B. É algo espiritual pra ela. O apelido dela é Bee, né, de abelha. O nome dela é Barbara Bush e ela é de Bristol, na Inglaterra. 3 Bs. E lá naquele perfil, eu era Bruno Barbosa from Brazil. 3 Bs. Cara, quando que você vai imaginar o que chama atenção num anúncio ou numa coisa assim, né, cara? Eu imagino que pra ela, assim, deve ter sido como se numa galáxia longínqua, assim, uma estrela explodiu, os planetas se alinharam e ela... É ele, sabe? E ele ia na da Bi, sabe? A Bi, super empolgadaça, lá tem que ser ele. Aí ele, vamos lá então. Incrível, né? E aí eu tô aqui no Jubilate. E essa travessia depois de Bermudas, né? Depois você parou de enjoar? Foi de boa? Não, parei de enjoar, nunca mais enjoei, assim. Deram 3 anos, né? Eu voltei pro Brasil 3 anos depois e eu nunca mais velejei, assim. Passa muito rápido, né? Passou muito rápido, 3 anos. Voltei pra minha vida normal e tal, carreira de designer. A gente manteve contato. Eles me convidaram pra volta ao mundo. E no que ele falou isso, eu falei, cara, não tenho dinheiro nenhum, mas eu vou, estou dentro, sabe? E aí eu tive 1 ano pra juntar dinheiro. E foi o ano da pandemia. Passei 2021 inteiro trabalhando igual um condenado, assim, CLT, mais freelancer. E juntei grana pra comprar um carro, assim, que na conversão do dólar não era nada, né? E aí eu julguei que eu tinha grana pra metade da volta ao mundo. Assim. Eu ia atravessar o Pacífico, meu dinheiro ia acabar, mas aí eu fui. Eu não tava nem aí. Eu falei, depois eu me viro, eu que não vou perder essa oportunidade. Tem um amigo meu, Drico, ele é músico. Ele tem uma música que o refrão é assim: sai pra navegar, depois avisa o mar. E esse era o meu lema, assim. De fato, cheguei na Nova Zelândia e minha grana acabou. E aí você deu um jeito de trabalhar lá? Ou... Primeiro que é curioso porque a Nova Zelândia estava fechada, né? Era pandemia, cheguei lá em outubro de 2022. E aí tinha uma exceção para os veleiros que estavam no Pacífico Sul por causa da temporada de ciclones ali. E a gente conseguiu entrar. E aí eu tava pensando, como minha grana tava acabando, eu tava pensando em criar um Apoia-se. Criei. Aí não atingi nem 50% da meta, assim. Eu acho que eu atingi uns 45% da meta. Mas, cara, tinha pessoas que eu nunca vi na vida me ajudando com dinheiro, sabe? Isso é muito incrível, isso te dá muito gás pra continuar, assim. Antes da volta ao mundo, meu plano era sólido. Eu ia dar a volta ao mundo, pegar experiência na área e trabalhar como velejador depois. Não existia outra opção. E quando eu cheguei na Nova Zelândia, eu tinha certeza que eu não ia trabalhar como velejador, porque, não me entenda errado, eu tava amando a experiência. Só que é uma vida de movimento o tempo todo, né? E eu chegava numa ilha, eu fazia amizade muito rápido, mas eu me despedia muito rápido também.
Aí eu comecei a sentir falta de conexões, assim, mais profundas. Somou com saudade do Brasil, família, amigo, falta de conexão, né? Dinheiro acabando. Aí eu via meus amigos nas redes sociais progredindo na carreira deles. As minhas ex-namoradas seguindo com a vida amorosa delas. E aí eu fui me sentindo estagnado. Curioso isso, porque eu via o pessoal no Instagram e eu meio que invejava eles. E provavelmente eles estavam me vendo passando por lugares paradisíacos, só foto bonita e tal. E nisso eu comecei a questionar minhas decisões de vida, assim. E aquilo foi virando um imã de negatividade, assim. E a gente ia ficar muito tempo na Nova Zelândia, uns 8 meses. Aí eu decidi fazer uma trilha por lá, que chama Te Araroa. Em Maori é o longo caminho. São 3.000 quilômetros, a galera leva 5, 6 meses. Assim. Aí eu decidi fazer essa trilha. Aí já na segunda semana eu lesionei meu pé. Aí aquela sensação de estagnação, assim, virou física, sabe? E eu, putz, ali foi o fundo do poço. Se tivesse um gráfico da volta ao mundo, ali a minha moral tava lá no chão. E eu tava quase desistindo, assim, querendo voltar pro Brasil. Aí eu resolvi perguntar pro Bruno do futuro se ele tinha se arrependido dessa viagem. E aí esse Bruno de 60 anos de idade me enviou uma carta, cara. Aí nessa carta ele falava que, tipo, não tinha como eu me arrepender de uma viagem dessa. Que a experiência já estava sendo transformadora pra caramba. Eu tinha que deixar minha timidez de lado para me virar, pedir favor o tempo inteiro, né? Ajuda o tempo todo. Aquela carta terminava assim: a vida não é uma corrida de 100 metros rasos, muito menos uma maratona. A vida é uma volta ao mundo de veleiro. Você vai pelo caminho que bem escolher e leva o tempo que for suficiente. Aproveite a sua. E a partir daí eu fiquei bem com a minha escolha, assim, sabe? Depois da Nova Zelândia, o Cap falou assim: ô Bruno, relaxa. A partir de agora a gente dá uma força aqui, sabe? Pô, em algum momento eu vejo que talvez seja aí, um pouco antes, vocês criaram uma relação muito legal, né? Pelo jeito, né? Foi, cara, a gente se conectou, assim, desde a travessia do Atlântico mesmo. Ele é uma figura muito comédia, assim, muito de paz com a vida, sabe? Sorridente, alto astral pra caramba. A gente se conectou muito, assim. Ele era a estrela do meu Instagram. Assim. Eu explorava a imagem dele sem o menor pudor, assim. E eu admiro muito ele. Quando a gente tava pra chegar no Brasil, por exemplo. E aí meus amigos inteiros, assim, todos. Não, Bruno, vocês vão vir aqui pra BH? Vontade de conhecer o Cap? Aí eu mostrava pra ele as mensagens, né? E a gente não ia, a gente só ia pra Salvador e dali pro Caribe. Aí o Cap falou assim: pô, eu fico triste que eu não vou conhecer seus amigos. Bruno, eu aprendo demais com a sua geração. Aí eu, caramba, olha só. 69 anos e falando isso, né? Legal. Essas velejadas proporcionam uma chance de você fazer uma amizade muito especial, cara. Tem muita intimidade, né, numa travessia especialmente grande, assim, você tá todo mundo no outro universo, meio desarmado, assim, né, eu acho que tem grandes possibilidades de grandes problemas ou grandes amizades. Não tive nenhum grande problema, assim, mas com certeza ganhei vários amigos, cara. De fato, assim, dá pra criar conexões profundas. Falando nisso, a travessia para a Austrália foi a mais marcante, assim, de todas. Foi extremamente monótono, assim. Se eu não me engano, foram 6 dias de travessia. Já tava no 6º dia, cara. Não tinha golfinho, não tinha pássaro pousando no barco, não pescamos nada. Fui dormir. Aí tirei um cochilo à tarde. Aí eu acordei. Sabe quando você acorda e a alma não retornou pro corpo ainda, todo desanimado? E o Cap tava ali na mesa de navegação, a Bia aqui no sofá. Aí eu fiz a mesma pergunta que eu fazia pra ele todas as vezes que eu me afastava 5 minutos do cockpit. E aí, Cap, alguma baleia? Ele não aguentava mais, né, essa pergunta. Ele: quer saber? Dessa vez eu vi sim. Ela chegou bem aqui do lado
botou a cabeça devagarzinho pra fora e fez... Aí, cara, e eu lá, né, igual um zumbi, tipo assim, ha, 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 ha. E aí, enquanto ele tava assim, ó, babando tudo ainda, eu olhei pra janela, assim, do lado da cabeça dele, lá fora, eu vi um ponto preto, assim, no mar. Aí eu acho que a alma retornou pro corpo na hora, assim, a pupila até dilatou. Aí eu, baleia, baleia, baleia! Comecei a dar uns tapão nele, assim. Aí ele assustou, assim, subiu rapidão, eu subi. Aí sabe quando você vê a baleia, assim, meio que boiando de barriga pra cima, só com uma nadadeira, assim, pro alto. Caraca! E aí ela mergulhou. E aí aquela coisa, assim, foi uma imagem muito nítida, mas ao mesmo tempo muito rápido. Eu fiquei... Foi uma baleia, não foi? Eu não sabia se tinha sido uma miragem. Aí o que? Não, foi. Aí ficamos nós três lá, assim, olhando. E aí, de repente, cara, ela emergiu, assim, ó. Pá! Caiu na água, espalhando aqui tanto de água. Assim. Cara, e a gente, assim... em êxtase, sabe? E aí, mais outra. 5 pulos ao todo, assim, e a gente, nossa, sem acreditar. E num desses pulos, eu observei que tinha alguns golfinhos, assim, por perto. Aí eu falei, uai, que esquisito, será que golfinho e baleia, eles são meio brother, assim? Naquela época, a gente não tinha internet a bordo também, eu tava completamente offline, assim, morrendo de curiosidade pra pesquisar, mas não dava pra pesquisar nada. E aí eu pensei, bom, se tem golfinho ali, provavelmente eles vão vir aqui pra proa, né? Que é o que acontece geralmente. E aí eu fiquei observando, assim, lá, de repente eles, de fato, eles vieram pra proa, aí eu fui pra proa correndo também, e fiquei lá, cara, eu já tava, assim, em êxtase, né? Eu já tava no céu, assim, sei lá, meu cérebro borbulhando de dopamina ali, e cara, de repente, um dos golfinhos, ele dá um pulo, assim, de boreste, dá um mortal pra trás e cai em bombordo, assim. Mas assim, eu acho que se eu esticasse o braço, eu teria encostado nele. E ele pulou na minha altura, assim, e aquilo foi muito rápido. Aí ele caiu espalhando água, assim, a água me molhou de tão próximo que eu tava. E aí eu já tava completamente em êxtase, e aí eu não gritei, não, cara. Eu dei, tipo, o chamado orc de batalha, assim, eu... Sabe, final de Libertadores, assim. E aí eu olho pra trás, o Cap tá lá no cockpit também. Sabe, a gente... Cara, inacreditável, assim, sei lá, é o tipo de coisa que eu acho que eu nunca mais vou ver na vida. Sei lá, te faz pensar como que cada travessia é única, assim, né? A travessia, de repente, tem 6 dias de tédio que, pô, você tá lá e tal, mas de repente acontece uma coisa, cara, que muda a tua vida pra sempre. É uma coisa que se você estiver na cidade grande, né, dificilmente você vai ver. Uma das grandes decepções minhas, cara, da costa brasileira, cara, é não ter uma ancoragem em Minas, cara. Porque, cara, passar um tempo em Minas ia ser maravilhoso, cara. Ia ser um sonho, cara. Ia ser demais. Isso é engraçado, porque a falta que eu senti da comida brasileira, cara. Nossa, culinária mineira. Você sabe quando eu cheguei em Salvador, mas aí a gente foi almoçar no restaurante, a primeira refeição, assim. E aí eu comi uma farofa, cara. Era isso aqui que eu tava sentindo falta e eu não sabia, cara. Farofa, você só encontra no Brasil. Cara, eles experimentaram um camarão na moranga. Nossa, espetacular. Eles não sabem o que é churrasco, né? Chegaram e aí foram num rodízio de carne. Daquele clássico, assim. E aí tinha de tudo, né? Coraçãozinho de galinha. Eles nunca tinham visto isso na vida. Picanha. Nossa. Aí eles fizeram a festa. Não, é legal que eles tinham alguém pra receber eles dentro dessa cultura. Você que era amigo deles, né, cara? Que eles confiavam e que tinha uma intimidade pra mostrar. Isso deve ter sido muito legal a passagem deles no Brasil. Foi justamente no carnaval.
Isso é um fato curioso, né? Com os gringos e tal no carnaval. Foi ótimo, assim. O capitão, ele falou: Bruno, eu quero the full experience. Eu quero ficar bêbado na rua, não sei o quê. Quero dormir bêbado. Aí do Brasil, vocês foram pro Caribe, provavelmente de novo, pra voltar, né? E aí eu cheguei, né, em Santa Lúcia, voei de volta pro Brasil, só que o Cap e a Bia, eles ainda tinham a jornada de volta pra Europa, né? A jornada de volta pra casa. Ah, você não foi junto nesse? Não. Eles velejaram até Maiorca, na Espanha ali, que é o lugar no mundo favorito deles, assim. Eles sempre iam pra Maiorca, tem um monte de história e tal. Né, do lado de cá, eu tinha voltado pro Brasil de avião, fiquei 2 meses curtindo famílias e amigos, assim. E aí eu já pensei, né, de voltar pro mar para trabalhar como velejador. E nessa época eu conheci a Bela, minha namorada, e a gente tava amarradaço, né? Eu tava apaixonadaço, assim. Na terça-feira de manhã eu tô saindo da casa dela, eu recebo uma ligação da Bi. Aí eu atendo, aí ela fala, né? O capitão que morreu. Ele sofreu um infarto fulminante. Aí eu assim, quê? Como assim, do nada? Aí, tipo, a Bi, cara, extremamente sóbria na chamada. Ela que começou a me reconfortar, assim. E encerramos a chamada. Achei super esquisito, assim, né? Acho que a ficha não tinha caído pra ela, assim, ainda. E de noite, eu liguei pra ela pra checar como é que ela tava e tal. Aí sim, ela tava despedaçada, né? Eles concluíram a viagem. Eles velejaram na Espanha ali, que é o lugar no mundo favorito deles, assim. Aí tem uma baía lá que chama Camp del Mar. Eles ancoraram ali no lugar favorito da vida deles. Tava naquele clima de festa, bucaram uns dias no hotel, assim. Aí teve um café da manhã super especial, assim, deles lá curtindo aquela sensação, né, de missão cumprida e vendo pela janela, assim, o jubilate ancorado. E naquele dia eles fizeram a palavra cruzada deles, que era o hobby do casal. A Bi foi curtir uma piscina, o Cap voltou pro quarto para relaxar. Deu o horário do almoço, assim, a Bi subiu para se arrumar pro almoço. Aí ela encontra o Cap dormindo no vaso sanitário, assim, com a cabeça escorada no box, assim, dorminandinho, sabe? Aí ela até riu, falou assim: acorda aí, seu velho babão, vamos almoçar. Só que aí o Cap nunca acordou, cara. Ele sofreu um infarto fulminante. Ela chegou a chamar os socorristas do hotel, tentaram reanimá-lo, sem sucesso. E 69 anos de idade, assim, sem indícios, sem nada. Só partiu. A gente falou pouco da Bi, né? Ela é uma figuraça, cara. Ela é rachação demais. E olha só, que curioso. Ela detesta velejar. Ela fez por amor mesmo, assim. Ela passava mal em quase 100% das travessias. Mas ela seguia porque era o sonho da vida do Cap. E o Cap também, que figura, não sabia nem nadar, pra começar. Cara, ele fez carreira numa empresa de mineradora no Canadá. Ele era engenheiro de minas, diretor da empresa. E aí ele teve a oportunidade de, sei lá, virar vice-presidente da empresa, assim. E aí ele falou: galera, eu tô de boas, cara. Só quero pegar a minha grana aqui, comprar meu barquinho e velejar o mundo. E depois ela compartilhou comigo um diálogo que eles tiveram há pouco tempo atrás, assim, dele perguntando pra ela: e aí, Bi, o que a gente vai fazer quando a gente ficar velhinho e não tiver mais saúde pra velejar? Aí a Bi: a gente deixa o barco lá em Bristol, na marina, e
quando der vontade, de vez em quando, a gente faz um passeio e tal. Aí o Cap, não tem nada pior pra um barco ficar parado enferrujando uma marina. O barco precisa estar sendo usado. Aí ela, nesse caso, a gente não precisa do dinheiro, precisa? Aí ele, não. Aí ela, por que quando esse dia chegar, a gente não deixa o barco com o Bruno? E aí ele amou a ideia, assim. E foi uma das últimas conversas que eles tiveram sobre o assunto. Isso foi em agosto do ano passado. Eu fui pro funeral e tal, lá na Inglaterra. Voltei pro Brasil e em fevereiro o barco ficou em Gibraltar. Aí em fevereiro eu voei pra cá e desde então eu tô aqui no Jubilate. Caramba. Bizarro. Cara, que história. Eu fico imaginando... Porque, assim, tem a tristeza de ter perdido um amigo e, ao mesmo tempo, um ato de bondade, assim, um carinho, né? De ter deixado o barco pra você, né, cara? É muito louco, cara. Eu não sei nem como você deve se sentir com isso, assim, né? Tipo, é uma coisa muito forte, cara. Cara, Antes da volta ao mundo, né? Eu assistia #Sal e tal. Eu tinha certeza absoluta que meu futuro era num barco, assim. Queria velejar. Deu a louca, né? Fui de uma maneira totalmente errada, assim. Achei um maluco e fui com ele atravessar o Atlântico. Uma coisa totalmente fora da minha realidade até então. E de repente estou aqui, né, no barco. Eu gosto muito de pensar em por que as pessoas fazem as coisas. Às vezes a gente racionaliza e tenta colocar uma ordem, uma lógica em coisas que são mais emotivas e são mais de feeling do que outra coisa. A gente racionaliza depois e cria uma boa desculpa para elas, mas na verdade, muitas das vezes a gente faz porque tem que ser, independente se está certo ou errado. Mas mesmo racionalizando, esse instinto, essa vontade de fazer algo tem as suas verdades e você pode achar elas até pela lógica, como essa questão do trabalho, porque claro que é importante ter um trabalho bom, mas para que serve mesmo um trabalho bom? Quais os teus planos daqui para frente e o que você acha que essa história toda, cara, ter aceitado, ter procurado, na verdade, fazer parte da tripulação e tal, mudou em quem você é? Cara, o legal dessa pergunta é que já teve um distanciamento, né, suficiente daquele capítulo da minha vida, então eu consigo enxergar os desdobramentos das minhas escolhas, né? E naquela época eu não sabia do futuro, então naturalmente eu ficava angustiado, inseguro às vezes, né? Primeiramente que eu não me arrependi. Assim, foi uma experiência tão transformadora em tantos âmbitos, né? E desde o início, meu lema foi: vou do jeito que der, que as pessoas vão me ajudar no caminho. Assim, parece que eu encontrava pessoas vibrando assim na mesma frequência, sei lá o que era. E tiveram várias séries de coincidências absurdas assim das pessoas me ajudando, sabe? Eu gostaria muito de retribuir, né, toda essa ajuda, assim. Outro dia eu vi num vídeo seu você falando, eu recebi muito mais ajuda do que eu já ajudei alguém, né? E aí as pessoas te perguntam, pô, como que eu posso te retribuir? Aí você fala, passa pra frente, cara. Pô, eu adoraria fazer algum tipo de trabalho social, assim, no Jubilate, não sei. Mas primeiro eu preciso conseguir manter o barco, né? E aí a ideia é viver no Jubilate do Jubilate, né? E é isso, eu acho que eu vou fazer um Airbnb do Jubilate e charter e vamos ver no que vai dar isso aí. Meus amigos me zoam que eu sou o cara mais sortudo do mundo e tal. E isso antes de ganhar o barco, eles já falavam, não, o anjo da guarda do Bruno faz hora extra demais, que eu me meto em cada uma e dá tudo certo, assim. Assim, o mérito que eu realmente acho que eu tenho, assim, é de virar essa chave que é muito difícil você estar lá na cultura ali de BH ali, mineiro, da gema e, né,
transpor essa barreira de estar longe do mar e querer se aproximar do mar. Sei lá, às vezes só sou muito sortudo mesmo. Com os recortes de planos anteriores que não deram certo, a gente constrói os novos. Porque, por mais que tudo na vida mude, na arqueologia dos sonhos perdidos está lá codificada a nossa história. Mesmo nas camadas mais profundas de sonhos sobrepostos, tem alguns cacos de sonhos antigos quebrados, seus ou de outras pessoas, que influenciam muito quem você é hoje. Um jeito de fazer algo, uma piada que só você entende, uma atitude em frente a algo. A gente veste o uniforme dos novos sonhos. Mas por dentro, embaixo desse uniforme, a gente tem ainda muito dos antigos. Isso não é algo ruim. É o que dá profundidade à nossa personagem. É como o pólen depositado em uma flor por insetos, que acaba dentro da fruta quando ela se torna madura, dando notas e outros sabores que não eram esperados dentro de uma uva ou cacau, e viram vinhos ou chocolates finos com notas muito exóticas. Isso é o que nos torna mais complexos, interessantes e ricos também. Nem sempre de dinheiro, mas de muitas outras coisas. Se você gosta do Hashtag Sal, se você gosta do que a gente faz aqui, considere com carinho deixar qualquer quantia pra gente lá na Apoia-se. Um cafezinho, R$10, já ajuda muito a gente, muito mesmo, a fazer o que a gente faz aqui. O canal é mantido e é feito para vocês que apoiam a gente todo mês com alguma coisinha lá, e eu sou muito grato. Fazendo isso, você participa de um grupo de apoiadores que sempre tem discussões muito bacanas sobre a vela, tem lá vários velejadores experientes, muitos novatos também, e trocando muita informação. É mais uma coisa muito legal que o canal faz. Gostaria de ver você lá daqui a pouco, ou se não, domingo às 10 da manhã com mais outro episódio. Até mais.